Senhor Jesus, sim, abrimos a Ti o nosso coração. Senhor Jesus, prepara o nosso coração, seja como uma boa terra, possa receber as Tuas palavras, possa crescer em cada um de nós. Se nos colocamos diante de Ti, rogamos ao Senhor, Senhor, que abra a porta da Tua palavra, fala aos nossos corações. Por isso, mais uma vez, me coloco diante de Ti, me consagro ao Senhor, Senhor, tão somente como canal. Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, e que eu desapareça. Somente o Senhor seja visto nesta noite, somente o Senhor seja glorificado. Precisamos e rogamos a Ti, Fato pela palavra profética. Senhor, fala para nós, nos dê a direção, Senhor, nos dê a luz, Senhor, nos exorta, também nos edificas por meio da Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Amém, aleluia, amém, graças ao Senhor por mais essa oportunidade. E o título da semana, o título da mensagem, vamos ler para nos encorajarmos, né? O tema geral, né? A vinda do Senhor está às portas. O título da semana 3, o abominável da desolação. Amém? Todos ficaram encorajados? O abominável da desolação. Quase que eu quase pedi aos irmãos licença e acho que eu vou para casa. Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é muito bela, né? Essa porção, esse tema, ele é nada mais, nada menos do que um versículo na Bíblia. Vamos ler, por favor. Mateus capítulo... Aí, lendo a Bíblia, acho que aí já nos conforta mais, né? Mateus capítulo 24. O versículo 15. Senhor Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o abominável da desolação, ele faz referência ao anticristo. E, então, para nós discorrermos a mensagem, né, e principalmente na graça do Senhor, aplicarmos aí na nossa experiência, temos que situar que o anticristo, o abominável da desolação, ele tem relação direta com o templo, né, com o templo, que inicialmente foi idealizado por Davi. Davi, não qualificado para edificar, ele preparou os materiais e o seu filho Salomão edificou, né? E o templo tinha por finalidade não necessariamente Deus habitar nele, né? Deus assim também falou para Davi, mas no templo ali havia o nome do Senhor para testemunho, né? Então a relação, né, do anticristo, nesse abominável da desolação, ele tem uma relação direta com o templo. Então nós precisamos discorrer, né? Que o Senhor ter graça para que nós não fiquemos presos na história, muito nos contextos, mas na graça do Senhor temos aplicação na nossa experiência, né? Considerando o Evangelho de Mateus, vimos na semana passada a advertência em relação aos escribas fariseus que eram cheios de, na verdade, totalmente contra os princípios do que Deus havia determinado e queriam sempre estar ali nos primeiros lugares, serem exaltados e, enfim, eles rejeitaram aquilo que o Senhor, na verdade, havia orientado, né? E considerando a advertência dentro do Mateus 23, nós vimos que o próprio Senhor Jesus, ele também, em função da postura, da condição que os judeus se encontravam,
o Senhor teve que rejeitar não só Jerusalém, como o templo, como até mesmo os judeus, temporariamente, né? Então vamos ler, por favor, Mateus capítulo 23, o versículo 37 e 38. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que muitos os profetas e apedreja os foram enviados. Quantas vezes eu reuni os seus filhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Então essa própria expressão, a vossa casa, o Senhor Jesus se referindo ao templo, né? A vossa casa, que na verdade o templo inicialmente era a casa de Deus, né? Então a vossa casa agora já não era mais a casa de Deus. Então o Senhor, ele rejeitou temporariamente ali, né? Não só Jerusalém como os judeus, assim como a condição do templo, né? Mas a condição do templo ela é muito significativa em relação ao plano de Deus, né? Mas em função da rejeição, né, da postura com que os judeus tiveram em relação àquilo que Deus já havia ordenado, em relação à direção, ao falar profético, né, Deus através dos profetas, pelo fato deles terem rejeitado, né, terem ido contra a direção do Senhor, eles foram levados cativos para a Babilônia, né, não dentro do contexto de Mateus, mas já no contexto do Velho Testamento. Então a condição de estar fora da direção do falar profético, fora da direção do falar de Deus, levou o povo cativo para a Babilônia, né? E o cativeiro de Babilônia ele tem um significado muito de advertência muito importante para nós, né? Então Babilônia veio de Babel. Então vamos ver alguns versículos em Gênesis, e para que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração e nos livrar de todo o cativeiro babilônico, né? Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, inicialmente. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eneque, Acabe, Cainé, na terra de Sinear. Então começou com Nimrod. Inicialmente o relato aqui para dar uma boa impressão, né? Fala que ele era poderoso caçador diante do Senhor. Mas o que realmente diz aqui não é necessariamente como nós lemos no literal, né? Diante do Senhor, que ele era um poderoso caçador e diante do Senhor. Ele confrontava a Deus, né? Tanto que ele idealizou aí, né, essa torre. Por quê? Por que a Torre de Babel? Porque dentro do contexto, né, o povo estava vindo do dilúvio, então estavam cheios de temor, né? Deus, ele é um Deus vingador. Se nós não formos, né, fiéis a Deus, ele virá nos julgar. Então, cheio de temor. Aí chegou esse caçador valente diante de Deus, ele confrontou a Deus e idealizou da seguinte maneira: então, se Deus, esse Deus poderoso, se ele vier julgar com água, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma torre grande. Quando vier a torre, as águas, eu vou ficar lá em cima assistindo de camarote o julgamento de Deus, né? Então, ao construir a torre, né,
Vamos ler aqui os o mesmo capítulo, não, capítulo 12, né? Não, me perdi aqui. O capítulo 11, versículo 4. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, qual que era o objetivo dessa torre? É tornar célebre o nosso nome, o nome do homem. Então, nessa hora, se instituiu aí uma nação, né, um povo independente de Deus. Então, essa é a grande advertência em relação a ser cativo de Babilônia, né? Quando o homem toma essa posição, ele quer se tornar independente de Deus, quer ser maior do que Deus, quer confrontar a Deus e viver totalmente independente de Deus. Só que essa condição, ela mostra tanta fragilidade do homem, que dentro desse contexto babilônico mesmo, né, o homem se sentia tão poderoso, né, tão capaz de até mesmo de confrontar a Deus, de tornar célebre o seu nome, mas quando menos esperava, vinha uma chuva forte, né, ou vinha uma situação inesperada que saía fora desse controle desse homem, né? Então, a partir daí se desenvolveu também um viver de idolatria. Era necessário agora, né, criar ídolos, para que os ídolos servissem, né, aos homens de acordo com a sua respectiva necessidade. A questão a plantação não está indo bem, então vamos criar um ídolo, esse ídolo vai nos atender nessa necessidade. Na verdade, o ídolo é que servia, né? E, não, vão até os caminhoneiros lá, como que nós vamos ser protegidos nas estradas, né? Então, nós vamos criar um ídolo que garante para os caminhoneiros, né, a proteção. Não, mas o negócio está difícil para arranjar marido, hein? Está difícil para arranjar esposa, o negócio está difícil. Então vamos arranjar um ídolo que vai nos atender nessa necessidade. Então tem um ídolo. E atrás de cada ídolo tem um demônio. Então a grande advertência, irmãos, assim, isso está dentro do contexto da história do povo de Israel, dos judeus, e que por sua vez adverte a cada um de nós nos dias de hoje, né? Como muito facilmente eu e você, sem dependermos do Senhor, sem vivermos, procurarmos viver e andar no Espírito, muito facilmente nós nos sentimos independentes de Deus. Afinal de contas, não, é para isso eu já sei, eu já posso, eu consigo fazer, e não invocamos o nome do Senhor, não nos voltamos a Ele, não dependemos dEle, temos que viver independente de Deus e, consequentemente, podemos sim, criar ídolos, né? Algo que vai tomar, o ídolo tem esse outro aspecto, que é tomar o lugar de Deus, né? Então, dentro de todo esse contexto, nós vemos que a grande advertência para nós, né, é realmente vermos que o Senhor de fato, o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele é o nosso Senhor. Então, eu e você, nós precisamos de rogar ao Senhor diariamente para que o Senhor nos livre do cativeiro babilônico, ou seja, na prática, na experiência, que possamos reconhecer que sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Aí, desfrutando da leitura bíblica de hoje, eu não pude deixar de desfrutar de uma porção do Salmo 73. Aí, dentro desse ponto aí, eu fui encorajado, né?
Afinal de contas, o que nós esperamos, né? Qual é a nossa esperança? É que temos que depender unicamente do Senhor. Evangelho de Salmo, capítulo 73. Vamos ler o versículo 25 e 26 inicialmente. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Então, quem mais tenho eu no céu? Não há outro quem eu me compraza na terra. Então, irmãos, o Senhor, Ele é tudo que nós precisamos, né? Então, que o Senhor nos livre dessa independência dEle, que o Senhor nos livre de criarmos ídolos, que o Senhor nos dê essa realidade, né? Aí, seguindo os versículos 27 e 28, do mesmo Salmo 73. Os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, o bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia! Então todos que se encontram ali cativos, né, no cativeiro babilônico, serão destruídos, né? Porque na verdade são contra Deus. É como aquele Nimrod, né? Nós, no nosso homem natural, irmãos, nós somos o Nimrod, valente, e confrontamos a Deus, né? Mas que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor nos livre do cativeiro babilônico, né? Mas quanto a mim, quanto a você, irmão, quanto a você, irmã, quanto a mim, bem é estar junto a Deus. Bem estar junto a Deus, no Senhor Deus para o meu refúgio. E aí tem um objetivo aí, né? Tem uma meta, objetivo, que é propagar a todos os seus feitos, propagar. Isso aqui tem em português, quer dizer pregação do Evangelho, português, atualizado, né? Pregação do Evangelho. Então, para isso o Senhor nos libertou do cativo babilônico, nos salvou, nos libertou e está nos conduzindo a sermos vencedores, né? A sermos de fato aqueles que sirvam unicamente ao Senhor. Não a si mesmo, no seu ego, na sua vida própria da alma, não aos ídolos, né? Nem muito menos somos aqueles que somos contra Deus, mas nós somos pelo Senhor. Somos um com o Senhor, Senhor Jesus. Então, o fato do povo, dos judeus, não obedecerem ao Senhor, não seguirem ao Senhor, foram levados cativos. Bom, então, ainda em relação ao templo, né, o lugar do templo, vamos situar um pouco, 2 Samuel, capítulo 7. Os versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, mandou-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. O 3 também: disse Natã ao rei: vai, faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então aí veio o sentimento onde que
Davi ele idealizou o templo, né, que ele ligava ali ser onde que Deus iria habitar, né? Eu habito num lugar tranquilo, cheio de conforto, e a arca está em tenda. E essa construção, essa habitação do templo foi num lugar, né? Um lugar físico, que até inclusive é até hoje, e será palco aí do anticristo, esse abominável da desolação. Então o lugar onde que Davi, né, onde que o Senhor mesmo instituiu para ser edificado o templo, era na eira de Aruana, que era o mesmo Monte Moriá, que era o mesmo Sião. Então, segunda de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou a mão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, Jebuseu. Então, eira de Ornã, Monte Moriá. Eira de Ornã foi Davi comprou esse terreno, vamos usar a expressão, quando era necessário sacrificar para que cessasse a praga sobre Israel, né? Então, nesse mesmo lugar, que por sua vez, o Monte de Moriá, e o Monte de Moriá foi aonde Abraão ofereceu Isaac, né? Que por sua vez também, esse mesmo lugar se refere a Sião. A base aí é Salmo 74. Senhor Jesus. Salmo 74, versículo 1. Não, eu acho que eu equivoquei, né? Não, não é. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu equivoquei, irmãos, mas nessa porção, né, tem relação a Sião. Achando, eu situo com os irmãos. Bom, mas então, o templo, né, a construção, e afinal de contas, o que essa porção, o que o templo tem relação com o anticristo? Aí sim, vamos situar lá em Davi, em Daniel, capítulo 9. Senhor Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 27. Senhor Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui é a mesma menção do abominável da desolação, ou seja, o anticristo, e ele fará uma aliança de paz, aí durante, que é a última semana
né, relatado ali em Daniel. Aí na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança e vai fazer cessar o sacrifício. Aí ele vai entrar no templo e vai tomar ali a sua posição como anticristo. Mas antes vamos também dando sequência, né? Essa situação ela ocorreu, né, também no Velho Testamento e ocorrerá no futuro próximo, né? Estou aqui em 2 de Reis, capítulo 25. Senhor Jesus. Capítulo 25, os versículos 8 a 10. Senhor Jesus, no 7º dia, o 5º mês, no ano 10º do 9º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então, em relação ao templo, nós vemos o templo que foi inicialmente construído por Salomão, e uma vez cativos por Babilônia, Nabucodonosor veio e destruiu totalmente. Aí na sequência, o Senhor ele restaura, né? Restaura a cidade, restaura os muros e restaura o templo, né? Isso vemos em Esdras. E quando foi levado cativo o povo para Babilônia, foram milhões cativos. Mas na hora de restaurar, foram em torno de 50 mil apenas que vieram com na liderança de Zorobabel, e ali eles edificaram, né, os muros, edificaram a cidade, edificaram o templo, reedificaram, né? Então o Senhor restaurou novamente, né? Mas na sequência, né, foi destruído. E foi destruído na época, aí já é questão da história, né? O Senhor me deu uma graça assim que eu vi a questão do contexto. Quando eu era pequeno, os meus pais me deram um livro desse tamanho assim, grandão assim, para carregar é pesado. Esse livro, nele está contido a Bíblia e mais 6 livros não canônicos, né? Não foram canonizados. E nele tem 1ª e 2ª Macabeus. Aí lá está a história de Antíoco Epifânio, né? Então Antíoco Epifânio, ele é um tipo do anticristo, ele era o rei da Síria, e há alguma menção sobre ele em Daniel capítulo 11. Aí nós vamos começar a situar, né, e ver que então lendo lá a história dos Macabeus, né, que era Judas Macabeus, né, que liderou lá contra esse Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, né? Aí vamos ver algumas características desse rei, Antíoco Epifânio. Daniel capítulo 11, o versículo 36 inicialmente, 36 e 37. Senhor Jesus, esse rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação,
porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, Esdras, Zorobabel reedificaram, aí veio Antíoco Epifânio, esse rei com essas características, né? Antíoco Epifânio, alguns faziam até trocadilhos com o nome dele, que na tradução era o louco. Ele era soberbo, ele era excêntrico, ele era de fato um louco, né? E ele, assim que assumiu, ele determinou que haveria apenas um povo e teria apenas uma lei. Nessa lei ele determinou, ele tirou o sacrifício, né? Tirou o sacrifício tudo do templo. Lá ele sacrificava porcos e ainda determinou que se cultuasse a Zeus e ainda havia uma estátua do rei que todos tinham que adorar, né? É simplesmente nada mais nada menos do que um tipo do anticristo, né? Bom, aí com isso aí, na sequência aí foi destruído, aí foi depois Herodes, né, de forma bem política, reconstruiu o templo e com Tito foi destruído novamente. Agora, tudo isso aconteceu, né, com a direção, a permissão de Deus. Então, hoje, onde que é, nesse lugar onde que é o templo, hoje tem uma mesquita muçulmana, né, onde que os muçulmanos acreditam que lá Maomé foi arrebatado, nesse ponto. Então, será necessário, aí sim, agora entra a pessoa do anticristo, né? A pessoa do anticristo entra nesse momento, porque será necessário que faça uma intermediação, né, entre os muçulmanos, entre o povo, os judeus, para quebrar essa mesquita e construir ali o templo. Aí na hora que isso acontecer, agora vamos lá para Mateus, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mateus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Aí nós lemos o 15. Vamos ler novamente, por favor. Quando, pois, vistes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, esse é o anticristo. Então, entenda o quê? Entenda que quando o anticristo, né, quando vier um líder mundial que fizer essa aliança, ele vai fazer essa aliança durante 7 anos, equivalente a uma semana de Daniel. Aí, na metade, aí nessa aliança, ele vai reconstruir o templo, né? Vai deixar tudo nos conformes. Aí na metade desses 7 anos, os 3 anos e meio, aí ele vai mostrar as unhas, né? Então esse grande líder mundial, ele vai surgir. Nós cremos que ele já é possível que ele já nasceu, né? Mas em um determinado momento da história, né, ele irá surgir como a solução dos problemas, né? Então, como que ele vai assumir essa posição como líder mundial? Nós não sabemos necessariamente, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, se fosse por meio do eleitoral, né, ele com certeza ele teria uma promessa de campanha impecável, né? Ele vai ser a pessoa que vai resolver todos os problemas. Mas quando encerrar essa metade da semana, aí vai começar a grande
tribulação. Senhor Jesus. Vamos ler Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Segunda melhor, né? Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, o ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, não sei se vocês observaram, o relato aqui ele é bem semelhante ao que lemos lá em Daniel, referente a Antíoco Epifânio. Então, o anticristo ele se opõe a tudo que se chama Deus. Ele vai totalmente contra aquilo que expressa e que se fala em relação a Deus. Vamos ler os versículos 6 e 7 do mesmo capítulo. Seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o mistério da iniquidade ele já opera. Então de forma, não está nem muito tão oculto mais, está bem assim, já está bem aparecido, né? Através das ideologias, através dos movimentos, conduzindo a humanidade a tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que define uma independência de Deus, já está aí, né? Mas para ele manifestar tem algo que o detém, né? Então quando o anticristo ele for manifestado, principalmente na sua parte, na parte feia dele, porque a parte inicial é boa, né? Mas na parte feia dele, assim, no final dos 3 anos e meio, quando ele for manifestado, aí virá o fim. Então, quando fala o fim, aí agora vamos lá para Mateus. Mateus 24, 14. Senhor Jesus, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, então, depois do versículo 14, qual o versículo que vem? Versículo 15. Então virá o fim, ou seja, o anticristo ele irá manifestar. Então o fim, ele está relacionado ao fim desta era, quando ao final ali dos 3 anos e meio, você vai iniciar agora a grande tribulação. Senhor Jesus. Então o que está detendo aí o fim? O que está faltando para chegar ao fim? O que está faltando para o anticristo, da iniquidade lá ele se manifestar? O que está faltando aí? O evangelho do reino ser pregado. Senhor Jesus. Irmãos, assim, é uma luta, vocês irmãos perceberam, para chegar até nesse ponto. Porque o inimigo de Deus, Satanás,
ele tem tentado cegar os filhos de Deus para não verem que esta é a comissão que Deus deu para cada um de nós. E tem conseguido inutilizar muitos filhos de Deus no que diz respeito à propagação do Evangelho, principalmente o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino é que trará o Senhor de volta. Né? Aí, se a gente pegar o contexto de Mateus 24, a gente vê antes aí, né? Mateus 24, capítulo 24. Vamos ler apenas o versículo 6. Versículo 6. E certamente ouvirás falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, guerra. Então, aqui, se formos ler e atualizando, então haverá guerra na Ucrânia, haverá furacão Ian, haverá furacão Ian, haverá fome, a região da Rússia ali, da Ucrânia, ali é muito rico em exportação de grãos, né? Então, só o fato de tudo lá estar acontecendo, isso vai desencadear uma fome mundial, algo tremendo. Mas isso é apenas o princípio das dores. Ou seja, apenas o filho varão ali, ele está gerando ali algumas contrações na igreja, né? Apenas o princípio das dores. Isso ainda não é o fim, né? Mas para o fim vir, né? Para o fim chegar, o evangelho ele tem que ser pregado. E quando se diz, quando nós nos referimos à grande tribulação, né? Um versículo aqui pelo menos, o versículo Senhor Jesus, versículo 21 do mesmo capítulo de Mateus. Senhor Jesus, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Quer dizer, aí já é o fim, né? Já iniciou a grande tribulação, já é o fim desta era, né? Aí, Senhor Jesus, eu não quero estar ali. Eu não quero estar ali. Eu nem vou perguntar aos irmãos se alguém aqui gostaria de estar ali, né? Aí para isso nós precisamos de perseverar, irmãos. Nós precisamos de perseverar até quando? Precisamos perseverar até quando? Até o fim, né? Senhor Jesus. Aí lá em Apocalipse, Senhor Jesus. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10 do mesmo capítulo. Que guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, irmãos, para estarmos livres da grande tribulação, nós precisamos guardar a palavra da perseverança. Né? Também eu te guardarei. Aí nós seremos guardados, nós seremos salvos de toda aquela situação. Então, o Senhor nos dê graça. Vamos linkar esse versículo 10 com Mateus. Então, porque guardaste a palavra da perseverança. Aí marca aqui, Senhor Jesus. Perseverança. Aí vamos Mateus. Senhor Jesus. Mateus 24. 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverar. Salvo. Salvo é ser guardado. Perseverar é ser salvo. Senhor Jesus. Perseverar será também te guardarei. Então, se perseverar até o fim, aí vai ser salvo. Né? Mas salvo de quê? Da grande tribulação. Aí a grande tribulação, dentro do contexto, ele se refere a quê? Se refere ao fim. É o fim desta era, que é o início da grande tribulação. Então, quem perseverar, né? Perseverar na palavra da minha esperança. Então vamos ler novamente, Mateus capítulo 24, agora os versículos 13 e 14. Que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia! Então virá o fim. Então os irmãos observaram que no versículo 13 tem uma palavra fim, no versículo 14 tem uma palavra fim. Esse fim é o único fim, só tem um fim. Esse fim é o quê? A grande tribulação. Então quando fala será salvo da grande tribulação. Será guardado, vamos lá, será guardado, te guardarei na hora da provação que virá sobre todo mundo. Então quem perseverar até o fim será salvo. Senhor Jesus. Então Mateus capítulo 24, versículo 13 e 14, dá aquela esperança para cada um de nós. Porque de fato, assim, quando nós e não é fácil, principalmente para o irmão aqui, a gente tentar discorrer esses termos, falar da grande tribulação, falar do anticristo, mas o ponto de fato, irmãos, é a pregação do evangelho. Né? Fato que vai definir a volta do Senhor, que vai definir até mesmo a nossa perseverança é a pregação do evangelho. Então só existe um fim. O fim é o quê? É a grande tribulação. Aí podemos ler assim o versículo 13 e 14? Podemos ler assim, eu vou ler. Os irmãos acompanhem, por favor. Aquele, porém, que perseverar, pregando o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, será salvo. Aí vem o fim. Vamos ler? Aquele, porém, que perseverar, pregando o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, será salvo. Então virá o fim. Os irmãos conseguiram ler? Então, irmãos, definitivamente, se nós perseverar, o que vai nos guardar do cativeiro babilônico,
que vai nos guardar do engano de Satanás, é nós de fato perseverarmos pregando o Evangelho. Isso aí vai fazer com que eu e você nós sejamos preservados, guardados, livres, salvos da grande tribulação. Não salvos agora e também da grande tribulação. Também do abominável, do anticristo, da besta, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então realmente que o Senhor dê graça para nós, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, rogamos a Ti graças, fato misericórdia, Senhor, para cada um de nós. Fato nós dependemos de Ti, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa incapacidade. Por isso nos colocamos diante de Ti, rogamos ao Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre fazendo assim, fatos, perseverando, Senhor, pregando o Evangelho, Senhor, fazendo a Tua vontade, sendo simples, Senhor, Senhor, e obedientes, Senhor, a palavra profética, Senhor Jesus, dessa forma, Senhor, o Senhor voltará, e nós seremos salvos, sim, salvos da grande tribulação, Senhor, salvos do anticristo, salvos da besta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor também deu incumbência a cada um de nós, Senhor, levarmos essa salvação, Senhor, a outras pessoas. Senhor Jesus, Senhor, desperta-nos a cada dia, fato, para este encargo, Senhor, que está no Teu coração, de fato que é a Tua vontade, Senhor, a pregação do Evangelho do Reino. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Aí, por favor, os irmãos compartilhem em pequenos grupos. E aí, na sequência, os irmãos